Irmãos, amém? Bem, isso. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos retomar a nossa exposição acerca do Evangelho de João, escrito por João. No último dia 15 de dezembro, para ser mais exato, nós finalizamos o capítulo 9, E hoje nós vamos iniciar aí com a mensagem que nós compartilhamos durante a semana, o capítulo 10. Se Deus permitir, que nós vamos até o versículo 21 do Evangelho de João. Feche seus olhos por um instante mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, Pai. Estamos diante do Teu Evangelho, estamos diante daquilo que o Senhor deixou revelado a nós através do Teu Espírito Santo. Aviva, Senhor, o nosso coração, dai-nos intelecto, dai-nos sabedoria a conseguir entender a grandeza da Tua palavra. Coloca, Senhor, em nós o Teu Espírito Santo mais uma vez, porque nós não somos capazes de entender a grandeza do Teu Evangelho. Nós carecemos da Tua misericórdia, nós carecemos da Tua sabedoria. Derrama, Senhor, sobre nós o Teu poder e a Tua graça, que possamos sair daqui edificados, alimentados e convictos de que é tudo sobre Jesus, de que é tudo sobre Ele e nada sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, só para a gente relembrar, alguém lembra o que nós vimos do capítulo 9? Há praticamente 2 meses atrás? Não mesmo, né? Acho que no meio vai lembrar. Mas tem alguns pontos chaves do capítulo 9, que eu queria que você abrisse a sua Bíblia e antes da gente abrir o capítulo 10, voltar em uma página e vamos, só para a gente entender o contexto de que nós estamos falando. Porque a gente sempre ensina, o que a gente sempre deixa claro, que isso tudo é uma carta, ela tem um início, meio e um fim. Se a gente perder uma dessas passagens, a gente acaba perdendo sobre o que está acontecendo, o contexto de tudo, e a gente acaba passando de forma muito superficial acima do texto. Então, no capítulo 9, acompanhe comigo aí, no versículo 2 e 3, a gente tem uma passagem muito interessante, que diz assim: e os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. No início do capítulo 9, a gente tem essa passagem que é muito conhecida, de que pairava sobre aquela cultura, sobre o povo judeu, que qualquer pessoa que estivesse sofrendo de alguma enfermidade, ou ela estava propagando por um pecado, ou um pecado dos seus antepassados. E Jesus vem responder para eles ali que nem ele, nem os seus pais pecaram. Mas ele nasceu daquela forma para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E a gente tem, no decorrer do capítulo, que Jesus cura aquele cego. Alguém lembra dessa passagem? Jesus cura aquele cego de nascença, aquele homem que estava ali. E mais para baixo no texto, a partir do versículo 24, a gente tem assim, que os fariseus acharam um absurdo aquele cego de nascença ter sido curado. Eles duvidavam tanto do poder de Jesus, que a gente já viu isso inúmeras vezes nos capítulos para trás, e eles duvidavam realmente que aquele homem era cego de natureza. Então a incredulidade deles era tanta que, além deles duvidarem do poder de Jesus, que Jesus era Deus encarnado naquela terra, eles colocavam a prova que aquele cego era um cego de nascença. Então,
No versículo 24, acompanhe comigo. E ele fala assim: pela segunda vez, ou seja, já tinha vindo a primeira, eles chamaram o homem cego para fora e disseram: para a glória de Deus, diga-nos a verdade. Sabemos que és um pecador. E ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Ou seja, os fariseus aqui estavam interrogando daquele homem, que eles já tinham perguntado a primeira vez quem tinha feito aquilo e se ele realmente era cego. E pela segunda vez, essa expressão que eles usam aqui no texto, às vezes a tradução está um pouco diferente, que ele diz assim: e chamaram o homem que era cego para fora e lhe disseram: para a glória de Deus, diga-nos a verdade. Era como se fosse um ultimato com ele. Fosse, ó, diz a verdade agora de uma vez por todas. Aquele homem que você diz que te curou, ele é um pecador. E o cego fala assim: se ele é pecador, eu não sei. Ou seja, estava falando de Jesus. Ele fala: se ele era pecador, eu não sei. Mas que eu era cego e agora eu vejo. Eu fui curado. Então, ou seja, os fariseus dão um ultimato para aquele homem que foi curado para ele dizer a verdade. E logo mais abaixo do texto, no versículo 35, acompanhe comigo de novo. A gente tem assim: Jesus ouviu que haviam expulsado o homem cego do templo. E foi encontrá-lo e disse: você crê no Filho do Homem? E perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: você já o tem visto, e aquele que está falando com você. E então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. E disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Nesse ponto desse texto, que já está finalizando o capítulo, a gente vê que Cristo se revelou ao homem que ele havia curado. Porque até então Jesus tinha o curado e saiu. Jesus não tinha conversado com ele. Se você ler o capítulo 9, você vai entender esse contexto todo. Que Jesus havia o curado e eles não se encontraram mais. E Jesus, depois disso, procura e se revela a ele como o Filho do Homem, o Filho de Deus. E o homem diz crer nele sendo o Filho de Deus. E o adorou. E Jesus diz: eu vim para fazer um julgamento. E para aqueles que são cegos, eles sejam curados. E aqueles que veem, eles se tornem cegos. A que Jesus estava se referindo isso aqui? O que nós falamos acerca do capítulo 9 é que Jesus não havia somente curado a cegueira física daquele homem. Jesus havia curado da cegueira espiritual dele. Jesus tinha se revelado a ele e ele passou a crer que Jesus era o Filho de Deus. E quando Jesus disse que ele veio para que os cegos vejam, ou seja, era para curar aqueles que ele havia escolhido. Aqueles que estavam perdidos no pecado, ele havia se revelar a eles e daria a eles visão para que eles reconhecessem quem em Cristo é. E aqueles que viam, entre aspas, de certa forma, eles não reconheceriam Jesus sendo o Filho de Deus, porque eles estavam mortos em seus pecados. E esses não veriam de forma alguma, porque esse era o julgamento de Deus acerca da vida deles. Amém? E esse é o contexto do capítulo 9. E, ou seja, o capítulo 9 termina praticamente dessa forma. Enquanto a gente inicia o capítulo 10, nós vamos agora iniciar a leitura dele de forma progressiva, a gente vai entender o porquê desse contexto do capítulo 9. Então, do capítulo 10, versículo 1, acompanha comigo novamente. Em verdade vos digo, que não entra no curral das ovelhas pela porta,
mas sobe por outro lado, este é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora as que lhes pertencem, vai à frente delas. E elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam do sentido do que ele falava. Até aqui, por enquanto, Jesus faz aqui uma espécie de parábola, né? Onde ele representa aqui um curral de ovelhas, um aprisco, né? De ovelhas, e ele diz que quem entra pela porta do curral, do aprisco, é o pastor. Aquele que pula a cerca e que entra por outro lugar, ele é o ladrão. E que as suas ovelhas só reconhecem a voz do pastor. Elas não reconhecem a voz do estranho. Então, ou seja, Jesus faz essa parábola aqui, essa espécie, talvez uma metáfora, né? Que explicando, dando uma resposta a isso. Que a gente sabe que uma parábola é uma resposta a alguma pergunta ou algum questionamento. E quando a gente tem essa resposta de Jesus, a gente tem que entender qual foi o questionamento, qual foi a pergunta. Aí a gente volta lá nos 2 últimos versículos do capítulo 9, para a gente entender qual foi a pergunta. Lembrem-se que Jesus tinha se revelado ao homem que era cego, se revelou a ele o Filho de Deus, o homem creu nele, e Jesus disse que ele veio para fazer um julgamento. Pois aqueles que eram cegos iriam ver, mas aqueles que achavam que viam, viriam permanecer cegos. E no versículo 40 do capítulo 9, a gente tem assim: alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer e perguntaram: acaso nós também somos cegos? E disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então, enquanto Jesus disse ao homem cego, alguns fariseus estavam ali perto, escutaram o que ele disse ao homem cego e perguntaram a Jesus: por acaso nós também somos cegos? Mas eles não entenderam que a cegueira que Jesus estava falando não era física, e sim uma cegueira espiritual, de não reconhecer que ele era o Filho de Deus. Porque toda a humanidade fora de Cristo, ela está cega, ela não consegue ver quem Jesus é. E nós só passamos a enxergar Jesus como ele verdadeiramente é quando ele se revela a nós, do mesmo modo que ele se revelou àquele homem cego. Todos nós passamos por isso. Todos nós um dia tivemos as nossas vendas retiradas da incredulidade. E talvez cada um sabe dentro do seu coração o dia talvez exato que isso aconteceu, o local exato que isso aconteceu, aquele dia que você escutou alguma coisa, poxa, como eu nunca tinha entendido isso, como eu nunca tinha visto isso dessa maneira. Foi o dia que Cristo se revelou a você e você perdeu a sua cegueira espiritual. Então, ou seja, aqueles fariseus estavam questionando Jesus assim: por acaso nós somos cegos? Tipo assim, a gente está te vendo, a gente está vendo tudo, como a gente pode ser cego? E Jesus responde para eles: se vocês fossem cegos, ou seja,
espirituais e fossem minhas ovelhas, e fossem meu povo, não seriam culpados de pecado, porque eu pagaria o pecado de vocês. Mas agora, como vocês dizem que podem ver, como vocês se acham os sabichões da lei, como vocês se acham o povo eleito, o povo totalmente soberbo que era aquela época, que os líderes religiosos eram totalmente soberbos e se achavam os detentores da verdade, a culpa de vocês permanece. Então, quando a gente vai entender o contexto do capítulo 10, a gente tem que olhar para o capítulo 9 e ver o que Jesus tinha falado com eles. Amém? Então, no versículo 6, como nós lemos, Jesus tinha dito claramente que eles não eram do curral deles, porque ele não era o pastor deles, porque eles se intitulavam que estavam vendo, que eram o dono da verdade. Jesus disse: se vocês realmente fossem cegos, se fossem as minhas ovelhas, vocês me reconheciam, vocês ouviriam a minha voz, vocês teriam a verdade dada a vocês. Então é o que Jesus está falando aqui. E nesse versículo, Jesus mostra que aquele que não entra pela porta da frente do aprisco, do curral, nem um ladrão. E a que Jesus está se referindo a esse ladrão? Um falso líder, um falso pastor. Aquele que não é o pastor verdadeiro daquelas ovelhas, ele é um falso pastor. Então, ou seja, Jesus está falando com eles aqui que vocês não ouvem a minha voz, vocês não me conhecem, porque vocês não são as minhas ovelhas. E eu não sou o pastor de vocês. Esse é o contexto que a gente não pode perder de plano de fundo. A gente não pode. O pastor, como a gente acabou de ler, o pastor vai adiante das ovelhas e as ovelhas o seguem. Foi a metáfora que ele usou, o exemplo que ele usou. O exemplo que ele mostrou. Um falso líder, ele nunca vai diante das ovelhas. Ele não tem condição, autoridade espiritual dada por Deus para guiar aquele rebanho. E quando nós olhamos na continuação da leitura no versículo 7, olha, por gentileza, que grandiosidade que a gente vê. O versículo 7 diz assim: então Jesus disse mais uma vez: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Mas o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus aqui se revela a primeira vez nessa passagem. E ele se revela sendo a porta. A porta de onde? A porta do aprisco. A porta do curral. Ele diz que ele é a porta. Ninguém pode entrar no aprisco do verdadeiro pastor se não for por ele. Somente ele é a passagem para que nós tenhamos acesso a Deus. Somente de Cristo é esse caminho. É por isso que faz todo sentido quando nós lemos lá em João 14, versículos 5 e 6, né, que diz assim: lhe disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entendemos que Jesus ele não é somente o pastor, quando ele vai se revelar, mas ele é a
porta que leva àquele aprisco. Que ninguém vai a esse rebanho, que ninguém faz parte do rebanho de Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Ele é a porta que nos conduz à salvação. E quando ele diz aqui, a partir do versículo 8, ele diz assim: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvidos. A quem Jesus estava se referindo daqueles que vieram antes de mim? Todos os líderes religiosos da época. Que aqueles líderes religiosos que se achavam os detentores da verdade eram somente falsos líderes e falsos pastores. Eles não estavam preocupados com o cuidado do seu rebanho, com o cuidado do povo de Deus. Eles estavam somente preocupados com os seus benefícios, com a sua glória, com o seu nome. E eles queriam ser exaltados dentro daquele povo. E é esses falsos líderes que Jesus está combatendo. Aqueles mesmos que expulsaram o homem cego de dentro do templo no capítulo 9. É para eles que Jesus está respondendo. É nesse sentido. A gente não pode perder o plano de fundo aí do capítulo 9. E quando Jesus combate esses falsos líderes, tem uma passagem que a gente não pode deixar passar batido. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 34, a partir do versículo 1, ele diz assim: na palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, o nosso Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se de lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. E vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes, não enfaixaram as quebradas, mas não trouxeram de voltas as desgarradas, e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre ela com força e tirania. Ou seja, Deus já havia levantado profetas antes, como Ezequiel, para exortar os falsos líderes que estavam dentro da igreja. Para exortar aqueles líderes que abusavam do povo e não cuidavam, não guiavam, não apacentavam. Muito pelo contrário. Ele diz aqui, ele traz aqui uma analogia aqui, que eles comiam as ovelhas, eles tiravam a sua lã, eles comiam a gordura, não cuidavam daquelas que precisavam de socorro, não cuidavam daquelas que estavam doentes e que estavam aqui com patas quebradas, né, que diz aqui que enfaixavam as quebradas, mas eles dominavam sobre ela com força e tirania. Esses eram os falsos líderes, os falsos pastores que vieram antes de Jesus. E acerca desses líderes que Jesus está falando. Que esses líderes entram no curral pulando a cerca. Não entram pela porta da frente. Mas Deus é tão misericordioso e cuida de forma tão amorosa do seu rebanho, e cuida dos seus, né, da sua igreja, que as suas ovelhas não ouviram a voz desses pastores. As suas ovelhas só ouviram a voz do verdadeiro pastor. Isso é um cuidado de Deus com o seu povo. Deus guarda o seu povo, Deus guarda a sua igreja desde a eternidade. E essa é a promessa da nossa vida. Nós somos guardados pelo Deus Altíssimo. No versículo 9, Jesus diz, né, ele afirma: Ele é a porta, e quem entra por ele será salvo e encontrará pastagem. A que se refere essa pastagem? O alimento, força, consolo e esperança. Aquela ovelha que está
Cristo, ela é alimentada, ela é consolada, ela tem no seu amparo, ela tem consolo. E acima disso tudo, nós temos esperança em Cristo. Agora o versículo 10, só para a gente ilustrar, talvez é um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. Né? Porque é um versículo muito conhecido. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e tenham vida em abundância. Muitas vezes esse versículo ele é associado a uma obra de Satanás. Satanás, sim, ele veio para roubar, matar e destruir. Sim. Mas o versículo está falando de quem? Quem é o ladrão aqui? Os falsos líderes, os falsos pastores. É um equívoco apontar esse versículo 10 como uma ação de Satanás. Não, não é. É uma ação do falso pastor, do falso líder. O diabo, sim, ele vem para roubar sua fé, vem para roubar sua esperança, vem para destruir. Isso é a ação dele. Mas esse versículo está falando de quê? De Satanás? Não. Está falando do falso pastor. Daquele que entra para roubar as ovelhas. Aquele que entra como mercenário, como salteador, que entra pulando a cerca, que não entra pela porta da frente. A gente não pode sair do contexto e fazer uma aplicação do versículo fora do que o contexto está falando. Amém? Agora, a segunda parte desse versículo traz para nós algo muito grandioso para a vida. E ele diz que Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Agora, o que é em abundância? Vida em abundância é ter prosperidade, é ter tudo que a gente quer, é ter uma vida totalmente bem sucedida, onde ninguém fica doente, melhor carro, melhor casa, onde tudo dá certo na sua vida? Não. Ele veio para te dar vida, e vida em abundância, a sua salvação, a sua esperança de estar com Ele na eternidade. Você pode passar uma vida totalmente escassa de bens materiais. Você pode passar uma vida totalmente enferma. Mas se Deus te deu a vida em Cristo, a maior abundância que você tem é a sua salvação. Amém. Amém? A partir do versículo 11, Jesus se revela a segunda vez. E ele diz assim: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A gente poderia ficar horas em cima desse versículo. Horas e horas. O conteúdo que a gente tem aqui acerca das doutrinas é gigantesco. Né? A gente não tem tempo para isso. Mas lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Pedro escreveu assim, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 25: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de almas. Eu não sei a reação de vocês quando vocês escutam da boca de Jesus, através da palavra, que ele diz: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Isso deveria nos colocar em êxtase, sabe? É algo surreal para a nossa mente humana, totalmente rasa, entender os desígnios de Deus. Mas é Jesus falar conosco que Ele é o bom pastor e que Ele dá a vida pelas ovelhas. Isso é maravilhoso aos nossos ouvidos.
Isso é grandioso demais para quando. Porque nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos. A gente escuta, a gente tenta viver isso, mas o nosso pecado ainda impera. E diminui a grandeza de nós entendermos essas palavras, de que Ele dá a vida pelas ovelhas. Pedro escreveu assim, na sua primeira carta, no capítulo 5 também, ele diz assim: mas quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês entenderão a imperecível coroa da glória. Ou seja, o que ele diz? Quando Cristo se manifestar como nosso pastor, nós receberemos a imperecível coroa da glória. Ele está falando de quê? Da nossa salvação, que não se pode perder, porque foi Cristo que deu a vida pelas suas ovelhas. E se nós recebemos a nossa salvação, nada pode tirar isso de nós. Porque foi Cristo que fez. E Ele é o bom pastor. É por isso que quando nós lemos o Salmo 23, um salmo muito conhecido, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz caminhar por verdes pastos e tudo. A gente tem a facilidade de vincular isso somente ao cuidado terreno. Ele vai nos suprir todos os dias das nossas necessidades, nunca vai faltar nada em nossa casa. A gente vai ser sempre suprido, porque Ele é o bom pastor. Mas o alimento de Cristo que é garantido para nós é a salvação. Isso não pode se perder, isso nunca vai faltar. E consequência da nossa salvação é o cuidado de Deus com a nossa vida. Até mesmo os que não são salvos têm o seu cuidado de Deus. O sol, o ar, a água, é tudo para todo mundo. É graça de Deus a todos. Mas o cuidado de Deus com o seu rebanho é muito mais do que o cuidado material. É o cuidado espiritual. É a garantia da nossa salvação. Porque quem morreu não foi qualquer um. Foi o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Amém. E isso não deve fugir da nossa mente, do nosso coração, porque é Ele quem cuida de nós, é Ele quem garante a nossa eternidade, é Ele quem garante a nossa vida eterna. E quando Jesus disse que Ele dá a vida pelas ovelhas, Ele garante que todas as ovelhas terão a vida eterna. Porque se nós imaginarmos que Cristo poderia ter morrido pela humanidade inteira, pelo mundo todo de forma universal, Ele poderia ter morrido por todos, como algumas passagens apontam, e a gente tem que entender esse contexto. Porque muitas vezes nas Escrituras todos têm um sentido diferente de uma passagem para outra. Muito tem um sentido diferente de uma passagem para outra. É por isso que a gente deve estar sempre lendo e relendo e estudando as Escrituras. Mas quando Jesus diz que Ele morreu pelas suas ovelhas, que Ele dá a vida pelas ovelhas, Ele tinha um alvo específico. Ele tinha um público que receberia o perdão de pecados quando Ele morreu naquela cruz. Cada gota do sangue de Jesus derramado naquela cruz seria capaz de pagar o pecado de um mundo inteiro e de um outro mundo se existisse e de outro mundo se existisse. Mas o sangue de Jesus derramado naquela cruz tinha um propósito, que era pagar pelos pecados da sua igreja. Daqueles que Deus escolheu lá na eternidade, antes de todas as coisas que viessem à vida, Deus já tinha um propósito para com essas pessoas. É por isso que faz todo sentido quando nós lemos em Apocalipse que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Porque o sangue de Cristo tinha um alvo. E esse alvo
houver a alcançar a minha e a sua vida. Amém? Na primeira carta de João, no capítulo 3, ele diz assim: nisto conhecemos o seu amor, porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quando João escreveu isso aqui, ele não estava escrevendo para qualquer pessoa, ele estava escrevendo para a igreja de Cristo. É por isso que ele afirma que Cristo deu a sua vida por nós, pela igreja. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito. O propósito de Cristo como bom pastor, de dar a vida pelas suas ovelhas, era a maior demonstração do seu amor e da obediência a Deus. Os falsos líderes e falsos pastores, nenhum deles se sacrificaria por uma ovelha sua. O único líder que sangrou pelo seu povo foi Cristo. O único líder que entregou a sua vida na cruz pelo seu povo foi Jesus. Nenhum outro, em nenhuma história, em nenhuma outra religião, se você buscar, na história não existe nenhum líder que se levantou e que morreu a favor dos seus seguidores. Somente Cristo, em obediência a Deus, se sacrificou naquela cruz pelas suas ovelhas. Por isso que a morte de Cristo é totalmente eficaz sobre a vida dos eleitos de Deus. Porque foi Ele que fez, e não nós. E nenhum outro falso líder. No versículo 12, para a gente dar sequência, a gente vê assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. O único que dá a vida pelas ovelhas quando os lobos aparecem é o verdadeiro pastor. O único que toma conta, que guarda, que guia e que protege é o verdadeiro pastor. O mercenário, o ladrão, o falso líder, como em outras traduções tem, quando vem as dificuldades, quando vem as tribulações, quando vem os momentos de perseguição, eles simplesmente fogem, porque eles não estão preocupados com as ovelhas. Eles estão preocupados com o benefício próprio. Os falsos pastores não dão a vida pelas suas ovelhas. O cuidado dos falsos pastores, eles se esgotam com aquele rebanho quando acabam os seus benefícios. No livro de Atos, capítulo 20, diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o seu rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem na igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair para si discípulos. Já tinha sido falado antes de toda a igreja se iniciar. No livro de Atos, que a gente vê no caminhar da igreja, já tinha sido falado que serão levantados dentro da igreja lobos, serão levantados dentro da igreja falsos líderes que distorcerão a verdade. E que esses vão buscar somente seguidores para si mesmos. Isso aqui é algo diferente dos nossos tempos? Tristemente, nós temos que afirmar que isso aqui está nos nossos dias. No meio da igreja se levanta falsos líderes, aqueles que torcem a verdade do Evangelho e que só querem
benefício próprio. De uma forma muito clara, maravilhosa, no versículo 14, a gente vê Jesus falando: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus faz uma comparação aqui, que ele diz assim: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Da mesma forma que eu conheço o Pai e que o Pai me conhece. Ou seja, Jesus conhece as suas ovelhas de uma forma tão íntima, de uma forma tão amorosa, como ele conhece o Pai e como o Pai conhece ele. Ou seja, quando a gente olha para Jesus, inúmeras vezes, no livro de João, a gente viu para trás, e ele diz que ele e o Pai são um. Ou seja, há uma intimidade única e ímpar entre os dois. E ele compara essa intimidade dele com o Pai com a intimidade dele com as suas ovelhas. Ou seja, as suas ovelhas conhecem o seu pastor e elas ouvem a sua voz. Quando a gente lê isso assim, de uma forma tão robótica, né, que é a nossa leitura quase que diária, de uma forma tão automática, a gente perde esses detalhezinhos, a gente perde essas minúcias assim, maravilhosas que saíram da boca de Jesus. Isso nos exorta diariamente a nós lermos cada vez mais a palavra de Deus, porque cada vez que nós lemos, nós aprendemos algo diferente, nós vemos algo que a gente nunca viu. Você pode ter lido o Evangelho de João 15 vezes. Na 16ª vez que você lê, você vai perceber algo que você não tinha percebido as 15 vezes para trás. É por isso que somos exortados pela palavra a caminhar nas Escrituras dia e noite. Porque nós perdemos detalhes, porque nós perdemos a essência de cada palavra de Jesus revelada aqui. Amém? Muitas vezes nós esquecemos de que Jesus é o nosso pastor. O que nos faz esquecer que Ele é o nosso pastor, que Ele nos guarda e que somos guardados por Ele todos os dias? Nosso pecado. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, 19, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Em Tito, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: e ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu. João, no capítulo 17, diz assim: eu rogo por eles, e não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles de quem me destes, pois são todos teus. No mesmo capítulo 17, João diz assim, no versículo 20: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que aqueles que estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nós temos dezenas e dezenas de versículos espalhados na Bíblia mostrando que Jesus morreu, pagou pelos pecados do seu povo, das suas ovelhas, daqueles de quem o Pai deu a ele. É um equívoco nós afirmarmos de modo tão superficial que Jesus morreu pelo mundo inteiro. A própria palavra de Deus
vem dizer que o mundo jaz no maligno. Agora Jesus pagou os pecados do seu povo, das suas ovelhas, porque ele se revelou como o bom pastor e que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 1, não precisa abrir não, Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim: e ela dará à luz a um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa passagem é uma passagem que o anjo se revela, né? Ali do concebendo o nascimento de Jesus ali antes, anunciando a sua vinda, e que ele diz que ele salvará o seu povo dos seus pecados. O seu povo tinha um povo específico, tinha um alvo específico para aquilo. O sangue de Jesus tinha um propósito. E era pagar o pecado da sua igreja. Amém? Amém. O versículo 16, misericórdia, vai dar tempo. O versículo 16, ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Eu preciso trazer estas também. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-las outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Nós já estamos caminhando aqui para o final, mas olha só o que Jesus disse aqui, muito claro aqui, olha só. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Qual aprisco Jesus estava falando? O povo judeu. Ele diz: eu ainda tenho outras ovelhas em outro aprisco. Qual outro aprisco? Outras nações. O povo que não é que a mentalidade do povo judeu era que somente eles eram o povo de Deus. E Jesus deve dizer que eu tenho outras ovelhas em outro aprisco. Ou seja, qual outro aprisco? Todas as outras nações. Os gentios, todas. E isso engloba quem? Quem são essas outras ovelhas? Nós. Porque nós estamos fora de Jerusalém. Nós somos esse povo gentio. O povo que ouviria a voz de Jesus. O povo que entenderia a verdade. O povo que ele chamaria sendo o bom pastor. E nós responderíamos como suas ovelhas. Ou seja, a promessa de Jesus é muito clara. Que o povo dele estava fora de Jerusalém. Estava fora do povo judeu. E por isso nos alcançou. E por isso nós somos o povo de Deus. E isso deve nos trazer alegria. E o mais interessante dessa parte aqui, a partir do versículo 18, que ele diz assim: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu dou-a espontaneamente. Jesus sabia, desde o início do capítulo de João, que os judeus estavam querendo o matar. Mas ele mesmo diz assim: ninguém tira a minha vida. Porque o meu propósito é morrer pelas ovelhas. Mas ninguém vai me matar. Eu vou dar a minha vida de forma espontânea. E eu posso reaver a minha vida quando eu quiser. Por quê? Porque eu tenho autoridade dada do Pai. Ele estava apontando para a sua ressurreição. Olha quanto detalhezinho a gente passa despercebido em uma leitura superficial. E a partir disso aqui, a gente pode se perguntar: nós estamos ouvindo a voz do verdadeiro pastor? Nós estamos ouvindo a voz de Deus? Nós estamos ouvindo a voz do pastor único e verdadeiro, que é Cristo Jesus? Que tipo de ovelha nós estamos sendo? Uma ovelha obediente?
uma ovelha rebelde, uma ovelha que não quer ser exortada, uma ovelha que, quando é contrariada, vira as costas para o seu pastor. A gente pode refletir sobre isso todos os dias. Uma coisa é certa: a única fonte de voz do verdadeiro pastor é a palavra de Deus. Não existe outra tom de voz que não seja do bom pastor, que não seja as Escrituras Sagradas. Somente elas podem nos guiar, somente elas podem nos instruir, somente elas podem nos exortar, e somente elas podem garantir a nossa vida. Na morte de Cristo, ela mostra para nós o tamanho do amor de Deus pelas suas ovelhas. Nada será no mundo maior que isso. Não há outra fonte de amor no mundo senão o amor de Deus pelos seus. Isso não pode ser de maneira alguma diminuído e nunca esquecido dentro dos nossos corações. Porque o único e verdadeiro amor que temos é o amor de Deus pelo seu povo. E isso foi demonstrado naquela cruz. Porque Deus entregou o seu Filho a morrer por nós. Versículo 19, já caminhando para o final, a gente tem assim: por causa dessas palavras houve uma nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. E por que vocês ouvem o que ele diz? E outros diziam: este modo de falar não é de um endemoniado. Será que o demônio tem poder de abrir os olhos de um cego? Ou seja, durante todos os outros capítulos, a gente tem isso muito no capítulo 7 e no capítulo 9. Alguns judeus estavam em dúvida sobre as palavras de Jesus. Alguns duramente já duvidaram e eram totalmente incrédulos. Mas alguns estavam em dúvida e essas dúvidas causavam divisões entre eles. E tem certo ponto aqui que alguns aqui dizem que Jesus era um demônio que estava louco. Ou seja, por causa de tudo do que ele disse. E outros diziam assim: um demônio não fala desse jeito, não tem como. E será que um demônio tem poder de curar a cegueira de alguém? Ele estava falando de quê? Do cego do capítulo 9. A gente tira aqui algumas aplicações básicas para esse texto que nos trazem esperança. Mas antes disso, a gente não pode esquecer que a obediência de Cristo é o ápice do amor de Deus por nós. É por causa da obediência de Deus até a cruz que nós temos vida e que nós somos resgatados da morte. É por causa que Cristo foi obediente que nós hoje temos vidas e podemos olhar para Cristo e reconhecer quem Ele é. Nós temos aqui 4 aplicações que nos trazem esperança acerca desse texto. Tá. Jesus é o nosso sumo pastor. E Ele fala com as suas ovelhas e elas ouvem. E se nós estamos ouvindo a voz de Jesus, é porque nós somos do rebanho dele. E isso deve nos trazer esperança. Somente Jesus é a porta que leva ao verdadeiro aprisco. Não existe outro caminho. Não existe. A gente tem aí diversas bizarrices espalhadas dentro da igreja brasileira do mundo, de pessoas que se intitulam um sumo pastor, um apóstolo, um profeta, seja lá o que for, e que essas pessoas podem
e trazer salvação para eles. E na verdade, o único caminho que leva ao rebanho é Jesus. Porque Ele é a porta, Ele se intitulou como a porta. Amém? Jesus dá a vida pelas suas ovelhas. E nunca a sua morte será em vão. Todos aqueles que são ovelhas de Jesus, esses serão salvos, esses serão resgatados das trevas, esses terão a vida eterna. Não importa o momento da vida, que seja no nascimento ou no leito de morte, as suas ovelhas ouvirão a voz do pastor. Isso nos traz uma garantia de vida eterna. Nós não podemos esquecer disso. Uma quarta e última aplicação: as ovelhas de Jesus nunca ficarão dispersas. Elas nunca ficarão desamparadas. Elas sempre terão o consolo, o amor e o cuidado do sumo pastor. Amém. Amém? Que isso seja uma verdade na minha e na sua vida. E que nós possamos olhar para Jesus de uma forma totalmente diferente. Porque Ele é o nosso Salvador e Ele é aquele que nos conduz à salvação. É Ele que nos guarda, é Ele que nos persevera, é Ele que é o nosso sustento diário. E Ele fala e nós escutamos somente através das Escrituras. Amém? Feche seus olhos por um instante. Deus eterno, Pai poderoso, nós ouvimos as Tuas palavras, Senhor. Nós somos fracos, nós somos pecadores, nós carecemos da Tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, que a Tua palavra, que o Teu Evangelho, que a Tua misericórdia se derrame sobre os nossos dias, a cada segundo da nossa vida. Amém. Nós carecemos do Teu cuidado, nós carecemos do Teu pastoreio, Senhor. E nós entendemos que o Senhor é quem nos conduz à vida eterna. Nós entendemos que o Teu sangue pagou pelos nossos pecados. Nós entendemos que a Tua mensagem é a verdade eterna e soberana e que alcança os nossos corações e que cura a nossa cegueira espiritual. Abre, Senhor, a nossa mente, abre, Senhor, o nosso coração, a cada dia mais desejarmos sermos pastoreados por Ti, nós sermos cuidados por Ti, sermos exortados por Ti, e que o Teu alimento, que é a Tua palavra, seja derramado sobre os nossos dias, durante toda a nossa vida. Cuida, Senhor, da nossa casa, cuida, Senhor, da nossa família, cuida, Senhor, do Teu rebanho. Revele-se, Senhor, a nós dia após dia, e que nós possamos sermos alimentados pela Tua palavra, e que nunca nos deixe sair do Teu aprisco. Nunca nos deixe sair de debaixo do Teu cuidado. Nunca nos deixe, Senhor, de sermos exortados por Ti, porque a Tua palavra diz que o Senhor exorta a quem o Senhor ama. Nós queremos ser exortados por Ti dia após dia. E nós queremos ser amados por Ti dia após dia. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos convença a cada dia que nós precisamos somente de Cristo para as nossas vidas. Ouve, Senhor, a oração da Tua igreja. Em nome de Jesus.